Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron e a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje mais uma grande aplicação da Lei de Ampère. A Lei de Ampère nada mais é do que a existência a formalização, da existência de campos magnéticos devido à presença de correntes elétricas. Em particular, a gente vai estudar uma geometria hoje, que é a geometria da espira, ou mesma coisa que um fio circular. Um fio percorrido por corrente e ele está distribuído de uma forma circular. Pode ser quadrada também a espira, tá? Imagina que você tem fios assim. Esse fio é percorrido por corrente e a gente está interessado em calcular o campo magnético no centro dessa espira. A gente viu na aula passada que quando tem um fio que é percorrido por uma corrente elétrica I, esse fio gera campos magnéticos circulares concêntricos ao fio, tá? E basta saber a intensidade dessa corrente elétrica e a distância R que você está do fio, né? Você lembra que a intensidade do campo magnético seria o quê? μ0 I sobre 2πr, certo? Sendo I a intensidade da corrente e R a distância do fio na qual você quer calcular a intensidade do campo magnético. A gente viu na aula passada que para descobrir a direção e o sentido dessas linhas de campo magnético, tais quais estão mostradas aqui, né? Imagina que a gente tem essas linhas de campo magnético circulares. Basta a gente acompanhar, fazer um movimento com o dedão, né? Apontando na direção e no sentido da corrente, e esse movimento circular dos demais dedos tendendo a encontrar a palma da mão, vão dar justamente esse círculo que corresponde ao campo magnético, certo? Agora, suponha o seguinte, a gente vai pegar essa mesma situação, a gente tem um fio vertical, a gente sabe que o campo magnético aqui é concêntrico, se a gente olhar de cima, a gente vê linhas de campo magnético que tem um sentido anti-horário, e logicamente, se você olhar de baixo, né, você vai ver as linhas no sentido anti-horário. Como em física, tudo depende do observador, do referencial. Agora, imagina que você tem essa mesma situação aqui, ó, nesse fio aqui. É um fio retilíneo, certo? Percorrido por uma corrente de intensidade I. Se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que essas linhas de campo entram do lado de cá, certo? E saem do lado de cá. Mesma coisa se você fizer com esse fio. Imagina que esse fio aqui é uma continuação desse fio primeiro. Então, se a gente tem uma corrente que vem da direita para a esquerda, e fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que o campo magnético vai entrar do lado de cá. E, naturalmente, nessa parte de cá do fio, ele vai sair. Sair em que sentido? Perpendicular a esse plano, apontando na direção do seu rosto, certo? Mesma coisa, imagina que essa terceira parte do fio está percorrida pela corrente, as linhas de campo vão entrar nesse lado de cá e novamente vão sair aqui por dentro apontando para o seu rosto. E assim com outro fio. A gente vai concluir que todas as contribuições desses fios, né, ajudam na construção de um campo magnético resultante aqui no centro, que aponta exatamente para o seu rosto saindo desse plano. Isso é no caso de isso aqui é uma espira, no caso, né? É um circuito quadrado de um mesmo fio percorrido por uma corrente. Agora, imagine o seguinte, né? A gente tem um fio, né? Um fio percorrido por uma corrente I, e agora ele é circular, tá certo? Ele é circular. Então ele tem um certo raio R. A gente sabe que se a gente aplicar a regra da mão direita, colocando o polegar no sentido da corrente, girar a mão, a gente vai saber que o campo entra, tá? O campo, deixa eu mudar de cor para a gente ficar um pouco mais alegre. Não, deixa vermelho, o campo aqui está vermelho. O campo entra do lado de cá, certo? De fora da espira. E sai do lado de cá, de dentro da espira. Em qualquer parte do fio, desse fio circular, que você fizer esse esqueminha da regra da mão direita, você vai ver isso. O campo magnético
do lado de fora da espira ele entra, do lado de dentro da espira ele sai. Tanto que a gente observa aqui, a gente olhando um pouco a distância, que as linhas de campo estão fazendo o quê? Estão saindo aqui de dentro, certo? E entrando aqui por baixo, certo? Entra de cá, sai por aqui. E se a gente olhar, né? Isso aqui claro que é um plano, mas todas as linhas de campo magnético vão sair nessa parte superior daqui da espira. Então, se a gente olhar bem no centro da espira, vai ter um campo magnético resultante apontando para onde? Para cima. Se a gente supor que esse disco está no plano, né, X, Y, né? O campo magnético, então, ele está apontando para você, né? Se a espira estiver aqui, o campo magnético está apontando para você, saindo. Mas você está olhando aqui de lado, né? Aqui está o X, aqui está o Y, né? Esse aqui é a direção Z do campo, beleza? Agora, se a gente pegar essa espira, nota bem, aqui a gente tinha uma espira de um único fio, certo? Percorrido por uma corrente I. Agora, ao invés de fazer apenas um fio, a gente vai pegar um fio muito longo e enrolar nessa pequena área aqui, nessa pequena região da espira, dá N voltas, tá? Então a gente pega um fio e enrola várias vezes. Esse mesmo fio que está ligado numa diferença de potencial. Então o mesmo fio é percorrido pela mesma corrente. Então a gente vai ter, ó, N vezes esse fio passando aqui na espira. Então, naturalmente, o campo magnético ele vai ser N vezes mais forte. Porque essa corrente é multiplicada por N. É como se tivesse um fio grandão, uma corrente NI, certo? Uma corrente bem maior. E a gente consegue calcular a intensidade dessa corrente elétrica, tá? Basta fazer o quê? Basta a gente saber quantas vezes os fios estão enrolados, tá? μ0 é a permissividade magnética no vácuo. E o I é a intensidade da corrente. R é a distância, é o raio da espira. Porque a gente está interessado agora em calcular o campo magnético no centro da espira. E no centro da espira, ele está a uma distância R do fio. Tá? Então essa é a fórmula. Lembra da fórmula para calcular o campo magnético quando estava a uma distância R do fio? Era μ0 I sobre 2πr, onde R é a distância do fio. Agora o R é o raio do fio que está disposto de uma forma circular, tá certo? Então é isso, ó. Quando você quer calcular o campo magnético no centro de uma espira circular, esta é a equação. Basta saber quantas voltas o fio está dando, pode ser uma, pode ser duas, três, quatro, cinco, né? E a intensidade da corrente e o tamanho dessa espira, certo? Note aqui, quanto menor for a espira, menor é o seu raio, maior é o campo magnético, tá certo? Lembra daquele gráfico? A gente fez ele na aula passada, é mais ou menos assim também. O B com o raio. Aumentou o raio, diminui o campo magnético no centro, porque o fio está ficando mais distante. Agora, se você aproxima o fio do centro, faz ele ficar uma espira menorzinha, o campo magnético vai ser bem intenso aqui. Agora vamos fazer dois exercícios, né? Aumentando o grau de complexidade. Deixa eu diminuir o tamanho da minha letra aqui, vamos mudar a cor um pouquinho. A gente tem o seguinte, ó, uma espira circular de raio 20 centímetros. Então a gente já tem aqui um raio de 20 centímetros, tá? É percorrido por uma corrente de 12 amperes. Então essa corrente que está entrando por aqui, passando pelo círculo, ela tem 12 amperes. No sentido horário, tá? No sentido horário. A corrente entra aqui, dá essa volta no sentido horário e sai. Determina a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no centro da espira. Agora, a direção e sentido a gente consegue identificar de cara, né? Se a gente usar a regra da mão direita, colocar o nosso dedão acompanhando a corrente, a gente vai ver o seguinte, ó, que do lado de dentro o campo magnético vai entrar.
e do lado de fora o campo magnético vai sair. Quando a gente gira a mão acompanhando o dedão aqui, ó, nossos dedos batem aqui dentro e saem aqui fora, tá? Então é óbvio que o campo magnético aqui, ó, vamos dar a direção. Direção. Qual que é a direção desse campo, então? Ó, a direção é a direção perpendicular ao plano da folha, certo? Qual sentido? Entrando no plano. Então, ó, a gente vai ver que isso aqui, ó. Imagina que tem um campo magnético resultante. Essa é a direção dele e o sentido. Direção perpendicular entrando na folha. Agora, direção e sentido, tá? Direção barra sentido. Agora, qual que é a intensidade? A gente viu anteriormente que a intensidade do campo magnético é o que? N, o número de voltas que esse fio dá na espira, vezes a permissividade magnética no vácuo, vezes a intensidade da corrente, dividido por quê? 2 vezes o raio. Raio é a distância do fio. Lembra? Tá aqui a fórmula. Então, basta a gente substituir esses valores, né? Quantas voltas? Então, ó, a intensidade do campo magnético vai ser quantas voltas esse fio está dando aqui antes de sair para o terminal da bateria ou não sei, da tomada. Uma volta só. Então, o N é 1 aqui. Mi0 é quanto? 4π vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado a menos 7. E a corrente é de quanto? 12 amperes. Dividido 2 vezes... O raio da espira é de 20 centímetros. A gente sabe que isso é 0,2 metros. Se a gente fizer esses cálculos, tá? A gente vai descobrir que... Eu não vou fazer isso aqui agora. Vou olhar aqui na colinha para a gente ganhar tempo. Né? 3,8 vezes 10 a menos 5 teslas. Então, vai ser de 3,8 vezes 10 a menos 5 teslas. Tá? Pronto. Esse é o módulo da indução, do vetor indução magnética, certo? Essa é a direção e o sentido. Então, ele tem esse tamanho, apontando aqui para dentro desse plano branco, certo? Perpendicular a ele. Tranquilo, né? Vamos para um mais complexo. Esse aqui fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: duas espiras circulares concêntricas. O que é concêntricas, né? Elas compartilham o mesmo centro, tá bom? De raios 3π metros e 5π metros. São percorridas por correntes de 3 ampere e 4 ampere. Então, essa espira maior, ela é percorrida por uma corrente de 4 amperes. A espira menor por uma corrente de 3 amperes. Calcule a intensidade do vetor indução magnética no centro das espiras. A gente tem que entender o seguinte: aqui ele não pediu direção nem sentido, mas é óbvio que a direção e o sentido do vetor indução magnética diz respeito ao tamanho dele. Por quê? Olha a direção da corrente desse circuito, dessa corrente I1. Vamos para I1. I1 é a corrente interna, não é? Agora eu não sei. Concêntricas de raio 3 metros. Então a de 3 metros é percorrida por 3 amperes. Então a menor é percorrida por 3 amperes. Olha essa corrente, ela vem aqui, vem nessa direção. Se a gente acompanhar, fazer a regra da mão direita, a nossa mão, os nossos dedos vão entrar do lado de cá e aqui nesse centro, ó, vão sair, certo? Se eu fizer esse mesmo exercício para a espira circular externa, esse é o sentido da corrente, certo? Se a gente fizer a regra da mão direita aqui, dentro da espira, o campo magnético vai entrar.
lá fora, o campo magnético vai sair. Então eu tenho um campo magnético devido à espira menor que está saindo no centro e tem um campo magnético da espira maior que está entrando aqui. Obviamente o resultante é a diferença entre os dois. Mas qual que é o tamanho desse vetor de indução magnética de cada um? Só usar a fórmula. Vamos chamar de B1. O tamanho do vetor de indução magnética para a espira 1 é o quê? N vezes μ0, né? I sobre 2. Duas vezes o raio. Não é 2πr? Acho que eu estou errando a fórmula aqui, hein? É 2 vezes o raio mesmo. Tá? Então, ó, quantas voltas essa espira 1 dá aqui ao redor do centro para poder sair? Uma volta só. O circuito da corrente é esse, certo? É esse aqui, pronto. Então, é uma volta só. Então, a gente vai ficar com μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade da corrente 1 é de 3 amperes, dividido por 2 vezes o raio da espira 1 é de quanto? 3π metros. Então, vamos colocar aqui 3π. O exercício já deu π aqui para cortar. Vai ficar bem legal. Pá, pá. 4 por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vai ser 6 vezes 10. Opa. Não. Vai ser diferente, né? O π com π foi embora. 3 com 3 foi embora. 4 com 2, 2. Então, dá 2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7 teslas. Tá? Da mesma forma, o campo, a intensidade do vetor de indução magnética no ponto devido à espira 2 é a quantidade de voltas que a espira dá, permissividade magnética no vácuo, intensidade da corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio da espira. Note que o raio é justamente a distância que você está da espira para calcular, já que você está no centro, certo? A espira também 2 só dá uma volta e vai embora. Então, a gente vai ter 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes, qual que é a intensidade da corrente? 4 amperes. Dividido por quanto? Esse meu ficou muito feio, né? Dividido... Melhorou não. Agora está um pouquinho melhor. Dividido por 2 vezes. Qual que é o raio da espira 2? 5π metros. Tranquilo de novo, ó. A gente pode simplificar o π aqui, certo? Pode dividir esse 4 por 2. No final a gente vai ter 8 vezes 10 a menos 7 dividido por 5. 8 dividido por 5, certo? É o mesmo que 80 dividido por 50. 80 dividido por 5 acho que dá 16. Então vai dar 1,6 vezes 10 a menos 7 tesla. Agora, lembra, o campo 1, que é esse aqui rosa, não, que é o verdinho, tá saindo. Esse aqui, ó, tá o quê? Saindo, certo? Lá no centro. O campo 2, que é devido a essa espira aqui, tá entrando. O campo 2 está entrando, tá? Tem que prestar bastante atenção aí na regra da mão direita para você não se atrapalhar. Então, você tem uma intensidade que é 2 saindo e uma intensidade que é 1,6 entrando no plano. 2 menos 1,6 é o mesmo que 0. Então, ó, vamos chamar aqui, ó, campo vetor de indução magnética resultante é quem? 2 menos 1,6 é 0,4 vezes 10 a menos 7 tesla. Em que direção? A do maior, né? Direção e sentido do maior. Saindo do plano, tá? Tranquilo? Então agora faça os exercícios. Dúvidas, fórum de dúvidas.
e até breve. Um abraço.